Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento, já há 23 anos no ar, sempre traz aqui conteúdos e conteúdos empresariais, né? Todos aqueles conteúdos que interessam não apenas para as famílias, interessam para as pessoas, de modo geral, individualmente, mas também para aqueles que estão no ambiente empresarial ou que pretendem, né, estar nesse segmento empresarial, que é importante e fundamental. E hoje nós estamos vendo aí, a partir da pandemia, muita gente perdeu o emprego, etc. e tal, e acabou indo para esse segmento, abrindo uma empresa, uma micro, pequena empresa e tal, e está hoje trabalhando como gestora empresarial. E por isso que esse assunto é muito importante, até porque o objetivo do programa, desde esse tempo todo, né, começamos lá na TV Guaíba e tal, depois TV Bandeirantes, e hoje estamos aqui no canal da NET, e o objetivo do programa sempre é trazer conteúdos, porque nós precisamos fazer com que haja uma disseminação de conteúdos para ajudar as pessoas também, esclarecer com informações, conhecimento, e enfim, para que elas possam ter felicidade na sua vida profissional também, que é importante. Por isso está aqui o Lisandro Soares. Lisandro, obrigado pela tua presença. Uma satisfação. Que é um ícone na área de gestão empresarial. E junto o Cassiano Silva. Cassiano, pela primeira vez, né, aqui no programa, e que seja a primeira de várias. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês que atuam na área do Vale do Sino, da Novo Hamburgo, Campo Bom. Lisandro, vamos começar contigo aí, a questão da gestão da organização. Nós sabemos, eu falei agora há pouco, que as pessoas estão abrindo empresas e tal, estão se, digamos, aventurando no mercado empresarial. Mas tem que ter cuidado para isso, né? Muito. Você sabe que empreender no Brasil é um grande desafio. Porque o Brasil ele é um celeiro de grandes ideias. O Brasil é um país, Silvio e Cassiano, que se destaca pela desenvoltura mental. É muito articuloso o brasileiro, então ele tem muita perspicaz nas suas ações. Mas ele é muito desorganizado. Ele fica durante 10 minutos executando uma tarefa e mais 50 minutos corrigindo a tarefa. Em vez de inverter, né? Ficar 50 minutos pensando, elaborando e 10 executando. Porque ele é muito ágil. É uma muito imediatista, né? Muito, é uma característica do brasileiro. Então, os empreendedores do Brasil, brasileiros, eles não têm no seu core business a organização como meta. Depois ele vê o que acontece. Depois ele articula, depois ele resolve. E nesse cenário existe um prejuízo muito grande para a sociedade, que as empresas elas começam a ficar em desuso. E uma empresa em desuso, ela começa a quebrar. E cada empresa que quebra é um prejuízo muito grande para a sociedade, não apenas para o empresário. Porque todos aqueles funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, eles deixam de usufruir aquele benefício empresarial que é a formação de recursos. Porque, Silvio, o recurso e a riqueza, ela vem sempre de uma PJ. A pessoa física é muito limitada no seu ganho. Então, ele tem uma pessoa jurídica para dar para ele suporte financeiro. E quando uma empresa não tem organização, ela quebra. Até as crises, elas precisam ser mensuradas e estar no seu planejamento. E nós já falamos no programa anterior. Um dos problemas hoje que nós estamos enfrentando é o clima. Hoje as empresas estão sofrendo muito com a opressão climática. Empresas de vestuário, por exemplo. É difícil um lojista fazer hoje os pedidos da sua próxima temporada de forma coerente com o consumo, porque ele não sabe qual vai ser o consumo. Nós estamos agora no Rio Grande do Sul, mesmo que é um estado frio, mais do que os outros estados do Rio Grande do Sul, por estar numa região muito próximo à Argentina, ao Uruguai, ali nós temos uma tendência muito forte de temperaturas baixas. Mas nós estamos em outubro e ainda puxamos uma coberta para dormir, que está frio, né, em alguns dias. Tu imagina um lojista que já está com o seu estoque completo de roupa para o verão. Já devia estar faturando já pagou o fornecedor, já tem todo um desenvolvimento financeiro. Então, hoje, o movimento climático é um dos problemas grandes nas empresas. Aí eu pergunto, alguma empresa se organizou para isso? Já estão pensando? É um exemplo, né? É um entre vários, né, que nós temos aí, né? Agora estamos ingressando com a reforma tributária para o próximo ano. Vai ser um problema grande que nós vamos enfrentar no Brasil no próximo ano. Então, uma empresa tem que ter uma organização. Então, quando fala em gestão organizacional, entramos na parte financeira, socioeconômica e uma parte interessantíssima que é, hoje o Cassiano ele é expert no assunto, chamamos de inteligência emocional. Hoje as empresas estão, como a pessoa física está hoje
com seus pensamentos, seus anseios muito desconectados com uma realidade e sim uma ansiedade pelo futuro, a pessoa jurídica está no mesmo cenário. Hoje, se a pessoa jurídica pudesse falar, ela ia dizer assim, ó, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. O emocional da PJ está também abatida porque as pessoas estão nesse mesmo compasso. Perfeito. E aí o Cassiano, que é um especialista na área, vai nos ajudar um pouco. Claro, nos ajuda. Aliás, essa questão da gestão organizacional, ela transcende a questão limitada da empresa, ela é multifuncional, né? E me lembro que a economia comportamental, eu palestro sobre economia comportamental, Dan Ariely tem um livro chamado, eu não me lembro bem como é que é, mas nós somos irracionais, as nossas ações são irracionais diante do que acontece, né? A inteligência emocional, irreversivelmente irracionais, é o nome do livro do Dan Ariely. Ele é um dos caras que foi um dos mentores da chamada economia comportamental. E ele toca muito nessa questão, Cassiano, eu queria que tu evoluísse sobre isto, que é da adoção e utilização da inteligência emocional dentro das organizações. Claro que nós estamos agora falando dentro das organizações, né, Lisandro? Sim. Mas ela implica na nossa vida pessoal, né, no nosso desempenho, na nossa atitude, no nosso comportamento enquanto pessoas. Exatamente, porque se nós olharmos para a questão, tem um fator muito importante que está ligado ao autocontrole ou o domínio próprio. Porque se eu não dominar, eu fui criado para dominar. Se eu não domino, eu vou ser dominado. Sêneca já dizia, né? Se tu não te autodenomina, exatamente. Tu não vai ser dominado. Se eu fui criado com o propósito de dominar e eu não domino, eu vou ser dominado. A gente atua em todas essas áreas trazendo um objetivo e um propósito muito direcionado. Na linha empreendedora, como o Lisandro mesmo mencionou, o que acontece? Nós temos 3 princípios: dominar, frutificar e multiplicar. Se eu domino e não sou dominado, eu vou ter um desenvolvimento incrível. Aí o que acontece? Eu estou dominando, o segundo passo é ter frutos desse domínio. E o terceiro passo é multiplicar. Na área empreendedora, se o empresário ele não domina o que ele tem, como que ele vai frutificar? Ele não vai frutificar. Mas se ele domina, ele vai dominar, ele vai frutificar e automaticamente pode vir as filiais, pode vir, né, as novas unidades. Ampliação, né? Uma ampliação. Mas se a pessoa não tem essa capacidade, logo ela vai ter problema. E a gente atua justamente nessa questão para que a pessoa venha se encontrar, desenvolver essa resgatar, seria o termo mais correto, essa questão dessa identidade, porque nós somos criados para dominar. Cassiano, me diz uma coisa, nós tivemos aí a pandemia a partir de 19 e 20, né? E a gente conversa, passa aqui empresários, passa pensadores e tal, e nós sabemos que a pandemia trouxe uma série de implicações do ponto de vista da nossa inteligência emocional, que mexe com isso, né? Como é que tu definiria a situação hoje em função do que ocorreu a partir da pandemia? Na realidade, até o índice de divórcio aumentou muito, porque o marido sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, fica o dia todo fora e ficava 2, 3 horas juntos, né? Uma janta, organiza, vai dormir e outro dia se repetia. Com a pandemia, e entrou aquela questão de ter que administrar isso, ficar mais próximos, gerou muitos problemas. E esses problemas, consequentemente, são problemas emocionais. No momento que você não está preparado em qualquer área, tu vai ter problema, né? E aumentou esse índice de uma forma absurda, a questão dos divórcios. Se a pessoa não conseguir buscar a orientação, buscar o profissional da área, os psicólogos ajudam muito, né, nessa questão. Pessoas tiveram que buscar até psiquiatras, medicamentos para poder buscar uma solução, né, para essas questões. Se você não desenvolve isso, vai ter problemas e vai aumentar cada vez mais. Pós-pandemia, a gente teve um índice de procura muito, muito grande, porque realmente a pandemia, com essa aproximação sem inteligência emocional, trouxe problemas irreversíveis, no caso de pessoas que chegaram até a separação, ou divórcio, ou acabaram rompendo a questão de grandes sociedades, né, de grandes negócios. Perfeito. Nós sabemos que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. De modo geral, as pessoas se preocupam muito com o corpo e deixam, né, a revelia, digamos, a questão do tratamento da alma e, sobretudo, do espírito. Lisandro, qual é a ligação que tu faz entre essa questão? Eu acho interessante essa tua colocação, Cassiano, porque, na verdade, é preciso que as pessoas despertem para isso, aquilo que está no seu interior, aquilo que é espiritual. Entre espiritualidade e inteligência emocional,
de forma que esses dois instrumentos, que eu não consigo distinguir um do outro, eles possam ajudar a pessoa a superar essas dificuldades. Porque veja bem, isso que tu falaste foi constatado, o IBGE constatou que houve um aumento e sobretudo em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital nacional do divórcio, sabia? Nossa, imagina. Porto Alegre. Então, nós aqui temos, de certa maneira, essa situação toda e a questão da espiritualidade pode ajudar, não é, Alexandre? Penso, tá? Dentro da minha experiência profissional, minha formação, que uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela tem uma vida espiritual muito alinhada. As pessoas que não têm inteligência artificial, ela se acha autossuficiente. Porque a espiritualidade, Silvio, entendo que é uma submissão espiritual para o Criador. Quando a pessoa se acha autossuficiente, vem a vaidade, vem a arrogância, ela se acha superior a todos, inclusive que não precisa de Criador. A criatura virou Criador. E então a inteligência emocional, ela é um pré-requisito para a pessoa ter uma vida espiritual sempre pautada com princípios. Porque no momento que a espiritualidade estiver dentro do teu ecossistema, dos teus princípios empresariais, a tua organização pessoal se expande para a organização empresarial. Porque numa inteligência emocional, tu começa a distinguir o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque muitas ações das pessoas hoje, através da dependência das drogas, drogadição e de um apelo emocional muito aflorado, elas estão hoje se derretendo por anseios espirituais de um lado muito maligno. Então nós estamos hoje enfrentando uma guerra muito severa no Oriente Médio por uma questão espiritual. Então, a espiritualidade, ela te traz paz, te traz guerra. E a guerra da inteligência emocional, ela consegue ser equalizada pela tua inteligência espiritual. Porque nós não podemos ser só racionais. Porque nós temos um lado muito sensível, chamado espiritualidade. E quando nós levamos para a empresa esse conceito de nós somos servos, precisamos ouvir, nós vamos começar a ter uma dominância muito melhor das nossas emoções do que quando nós não temos esse equilíbrio. Na verdade, quando nós falamos em espiritualidade, eu acho que vocês concordam que nós estamos falando da presença de Deus. Nós hoje vivemos uma situação em que o vazio espiritual das pessoas, ou seja, a ausência do Criador, de Deus, desta espiritualidade, essa conexão com Deus, é que está trazendo problemas pessoais para o mundo todo, né? Porque, veja bem, essa questão das guerras aí é uma desinteligência emocional que começa lá no mundo espiritual. A guerra antes é espiritual, né? Depois ela se materializa aqui. Como é que tu vês, digamos assim, eu de certa maneira acho, essa é a minha opinião, e prefiro para vocês agora complementar isso, que muitas religiões estão nos afastando de Deus. Ou seja, essa busca por Deus e não uma espiritualidade que não tem essa conexão direta com o Criador. Na realidade, acaba sendo gerado muitas ideologias que, ao invés de aproximar, acaba afastando. E na realidade, se a gente ir para o livro milenar, né, a inteligência milenar, ela mostra de uma forma muito simples, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, você tem a possibilidade, sim, de ter acesso ao Criador, a esse Deus, essa espiritualidade. Porque uma pessoa ela vai ser incompleta se não existir espiritualidade. Os maiores escritores, Sócrates, né, fala de uma forma implícita dizendo que o vazio existencial. Se alguém alcançar, fazer o ápice do ápice, o topo do topo do topo, chegando lá descobriu que não foi suficiente, porque existe um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido, né, através do Criador, a importância do Criador. Mas não pode ser de uma forma artificial. Vai trabalhar as emoções, porque é importante. Uma pessoa, por exemplo, que está ferindo as guerras, né? Uma pessoa que está ferindo, que está matando, que está fazendo, com certeza é uma pessoa ferida, que não tem as suas emoções equilibradas, não tem as suas emoções dominadas, e se não domina, vai ser dominado. Automaticamente vai se proliferar o mal, as coisas negativas, as coisas contrárias. No momento que tu entende isso, consegue olhar as suas emoções, linkado, como o Lisandro falou, a espiritualidade tem essa sintonia, tudo muda. Né? Eu vi uma ocasião, alguém me disse assim, não dá para confiar nas pessoas, as pessoas elas traem, as pessoas elas enganam.
Eu concordo, as pessoas, elas traem, elas enganam, é das pessoas que vêm as decepções, sim, mas é também das pessoas que vêm as curas, que vêm as restaurações, né, que vêm a credibilidade. Então, se pessoas te feriram, pode ter certeza que vai ser pessoas que vão te curar. Então, o meu conselho é nunca desista das pessoas. Nunca julgue as pessoas também, né? Porque Sim. essa é a questão. Quando tu tens uma diferença com alguma pessoa, se tu te colocar no nível de energia, vamos colocar assim, dela, só vai dar conflito, né? Que tu não vai conseguir superar aquilo lá. Exato. E eu sempre cito isso aí, porque eu, graças a Deus, eu li todos os filósofos pré-socráticos, Demócrito, Tales de Mileto, Pitágoras, Hesíodo, né? Heráclito. Então, todos eles, se tu vê a filosofia que for expressa por eles, depois a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles têm uma fonte. E eu não tenho nenhum problema em citar essa fonte, né? Qual é essa fonte? A Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Sabe, Silvio, que eu sempre digo para os meus clientes, porque nós, como gestores empresariais, quando reestruturamos uma sociedade, uma empresa, uma organização empresarial, eu digo para eles, nós temos duas ciências aqui. Uma, a ciência financeira, a ciência que faz parte da ciência contábil, da ciência jurídica, é uma ciência, né? É uma ciência técnica. E temos a ciência emocional. Essa ciência emocional, ela se divide um pouco entre a parte psicológica das suas ações e a parte espiritual das suas ações também. E essas ações, elas se conectam, onde ela começa a preencher um vazio. E muitos clientes dizem, eu sinto um vazio dentro de mim, eu tenho dinheiro no banco, eu estou prosperando, minha empresa está crescendo, mas é um vazio. Daí eu digo, tu consegue mensurar o tamanho desse vazio? E as pessoas dizem, é um vazio muito grande. Daí eu falei, o tamanho desse teu vazio é o tamanho de Deus. Ele só vai ser preenchido quando tiver um Deus superior que vai dizer o seguinte, filho meu, eu preencho, eu resolvo o teu problema. E aí tu não vai ter mais esse vazio. E aí todas ações pós-preenchimento começam a ser notório. E as pessoas começam a entender isso. E aí a empresa, ela se torna próspera de verdade. E como nós já falamos em outros momentos, a prosperidade não é apenas o dinheiro. A prosperidade é algo tão sublime. O que menos interessa é o dinheiro, né? Que é o dinheiro. Porque a fonte da prosperidade é a fonte de Deus. Não é a fonte humana. A ciência humana não consegue preencher a prosperidade. Ela consegue preencher a riqueza e não a prosperidade. Porque ser próspero é muito além disto. E aí, Silvio, Cassiano, entendo eu que para ter uma organização empresarial com sucesso, precisamos tratar esses temas da inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência técnica, que daí os mentores da área técnica é um bom contador, um bom advogado, um bom financeiro, um bom gerente de operação, um bom gestor. Mas para a pessoa conseguir ter dentro do seu arcabouço empresarial os bons, ele tem que ser melhor. Então, eu vou ter pessoas boas comigo se eu vou ser melhor do que os bons. Para te ser melhor do que os bons, tem que ter uma parte emocional bem trabalhada. E aí que nós entramos. Com a gestão organizacional que nós atuamos, nós tratamos esses temas e deixamos os empresários seguros das suas ações. Ontem ligou um cliente aqui da Zona Sul, perguntando, Lisandro, tem uma oportunidade de negócio. Compro ou não compro? Eu falei, vou te fazer duas perguntas. Primeiro, tu vê como empresário ser viável essa aquisição? Tu vê resultado econômico? Vejo, o negócio é bom. Eu falei, tá, e a segunda pergunta, tu estás preparado emocionalmente para crescer? O silêncio na ligação. Eu falei, vamos conversar semana que vem. Porque não adianta tu colocar dinheiro bom num negócio que pode ser que seja bom se tu não estás preparado para crescer. Porque nós precisamos entender, Silvio e Cassiano e telespectadores, que o crescimento tem que estar junto com a tua capacidade de absorver. As empresas crescem muito rápido e elas estão despreparadas e elas começam a decair. Então, nós precisamos estar preparados. Então, emocionalmente, tu estás preparado para crescer?
Tu estás preparado para que tu possa alcançar os teus sonhos e teus anseios e desejos? Essa é a pergunta no ar. Perfeito. Tu estás preparado? É verdade. É uma questão que a gente tem que estar sempre se auto-perguntando, questionando, né? Por exemplo, para encerrar, isso aqui nós vamos repetir muitas vezes no programa, que esse é o objetivo do programa. Mas a questão da riqueza e da prosperidade, se riqueza fosse tão importante, Salomão, o rei Salomão, quando foi questionado por Deus, o que tu queres que eu te dê? Ele não pediria sabedoria, pediria riqueza. Ele pediu sabedoria. Então a sabedoria é a inteligência emocional, a sabedoria é essa conexão que a gente tem com Deus. Eu tenho uma frase dentro da sabedoria, que diz assim, ó, sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Verdade. Se eu sou sábio, eu só provo que sou sábio se eu coloco em prática aquilo que eu absorvi, que eu tenho. Mas se eu tenho conhecimento e não coloco em prática, eu sou tolo. Então, os meus resultados vão apresentar a tolice ou a sabedoria. Há uma definição de espiritualidade que diz o seguinte, espiritual é aquele cara que sabe distinguir o bom do ruim. Né? Tem esse discernimento. Bom, eu te agradeço muito, Cassiano, a tua presença aqui. Vamos vir mais vezes. Eu acho importante trazer esse conteúdo, né? Proporcionar às pessoas. Tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade de ouvir certas coisas, que são essas coisas que são da essência do ser humano. Né? A partir do conhecimento dessa essência, nós nos tornamos melhores. Melhores homens, melhores mulheres e tal. Eu acho importante isso, não só na família, na vida pessoal e também na vida profissional. Lisandro, tua observação final. Vou deixar aqui uma chave que diz o Cassiano importante. Nós temos um livro compondo 30 momentos importantes. Esse livro, na verdade, contém 31. Chama-se Provérbios. Lá são palavras de sabedoria, palavras de equilíbrio emocional, inteligência emocional. Se ler um provérbio por dia, tu vai passar o mês inteiro sem repeti-los, que ele é composto de 31 divisões dentro de um livro. Então, diariamente, faça uma meditação em provérbios, do dia 1º até o dia 30 ou dia 31. E se chegar no final do mês, aquele texto fez sentido e colocou em prática, a tua vida vai mudar. Faça um teste e depois nos avisa se deu certo. Ele foi bem econômico, que solicitou para vocês em provérbios. Eu já faço um pouquinho mais, salmos, 150 salmos, você vai... Vamos começar devagar. Vai devagar. Depois avança para os salmos também, né? Que são pingos de sabedoria, que eu acho que... Tem as pessoas que dizem, mas esse livro, a Bíblia, ela só tem 3.000 e poucos anos, né? E é atual, quer dizer, não pode se... Inteligência milenar, né? Não pode ser desprezada, é uma coisa que vem lá. Nós temos essa mania de achar que tudo começou hoje, né? O mundo começou hoje. Não é isso. Nós temos e nós somos frutos de milênios, né? E a Bíblia traz exatamente tudo aquilo que foi a nossa caminhada, o que está sendo e o que será. Obrigado para vocês, um grande abraço e até a próxima. Amém. Aliás, nós terminamos aqui o programa aqui, então, muito obrigado a vocês pela audiência e tal. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.